Gente querida, hoje a gente vai meditar num texto bastante conhecido, que está lá no livro de Atos, no capítulo 6, Atos 6. Atos 6, nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 7, Atos 6, quando diz assim, todos encontraram aí? Atos 6, Atos dos Apóstolos 6, 1, quando diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timom, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A gente está chegando no final do ano, e nesse final do ano a gente está encerrando uma série de reflexões, que ficaram todas elas sob o título de Para se viver bem. A ideia é muito simples, né? Nós somos cristãos, nós temos muitas promessas de Deus, da palavra de Deus sobre nós temos muitos recursos garantidos a nós, e no entanto, muitas vezes a nossa vida não reflete essas verdades. Muitas vezes a gente vive tão preocupado, tão ansioso, a gente vive com o coração tão espremido, nós vivemos tão solitários, quanto alguém que ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, mas algumas vezes eu sinto, e eu sinto isso olhando para mim mesmo, que nossa vivência diária, nossa experiência diária, às vezes não reflete a grandeza da nossa fé, não reflete a grandeza da nossa profissão de fé. Até agora a gente conversou sobre alguns temas, né? A gente falou sobre vivendo a vida ao máximo lá em Eclesiastes, a gente falou sobre contentamento, a gente falou sobre simplicidade, sobre equilíbrio na semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autenticidade, em especial a autenticidade cristã. A gente vive num tempo muito esquisito, porque alguns filósofos dirão que nós vivemos no tempo da autenticidade. Esse slogan, seja você mesmo, ele vende desde caminhão até sorvete. A ideia de seja você mesmo, seja autêntico, seja você mesmo. Não seja uma falsa persona, seja você mesmo. No entanto, a cultura ao nosso redor nos envia 2 mensagens, de uma forma muito marota, como ela sempre faz. Seja você mesmo, desde que esse você mesmo seja aquilo que a gente quer que você seja. E é aí que o negócio fica um pouco esquisito. Seja você mesmo, desde que você seja bonito, desde que você seja inteligente, seja você mesmo desde que se aplique botox de vez em quando, seja você mesmo desde que você seja magro, desde que você seja popular, desde que você seja bem-sucedido. Caso contrário, é melhor pensar esse negócio aí de seja você mesmo, né? Então a cultura nos envia 2 mensagens, uma que é sobre ser autêntico, e uma outra que é uma série de formas nas quais nós devemos nos encaixar para ser viabilizados socialmente. Do contrário, nós nos tornamos párias. É engraçado que nessa mesma dinâmica, uma geração que mais valoriza a autenticidade é a geração que mais compra sem nenhum tipo de raciocínio crítico qualquer moda que apareça em qualquer canto do mundo, desde que venha com a grife adequada. Então é uma geração que anseia por autenticidade, mas é inautêntica em todos os seus estilos de vida, sejam eles o trend ou o alternativo. Tudo é imitação.
Eu me lembro que esses dias eu estava ouvindo um cara fazendo uma crítica ao pessoal do rock, falando assim, não, o cara do rock ele é alternativo, né? Porque ele não usa a moda. Ele não usa a moda do momento, ele usa o preto, básico, aquela coisa. Só que isso daí é o seguinte, na verdade, ele usa uma moda de 1970. Ele só ficou preso, ele só não foi atualizando, mas ainda assim é uma moda. É um troço que alguém colocou na cabeça dele que é autêntico, que é alternativo, mas não deixa de ser uma bendita de uma forma, uma moda. Nenhuma crítica ao músico que veste aquela parada alternativa, né, para se apresentar. Mas a gente vive num tempo de valoriza a autenticidade, mas ao mesmo tempo não sabe como alcançá-la. As pessoas querem ser elas mesmas, elas não sabem como ser isso, elas não sabem qual o caminho para serem elas mesmas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um esquema de leitura junto com o Evangelho de Lucas. Lucas Atos é um esquema de leitura. Na antiguidade, esses papiros rodavam em conjunto, eram uma peça só, uma peça literária só. Lucas Atos corresponde a cerca de 30% de todo o material do Novo Testamento. Isso é bizarro. Esses dois livros são um terço de tudo que nós leremos no Novo Testamento, saíram todos eles da pena de Lucas, e o livro de Atos é a única narrativa que nós dispomos de como os primeiros cristãos viveram, ou seja, como a igreja primitiva encarnou a vida de Jesus na sua própria vida. Nós estamos na primeira porção do livro figuram ainda, sob a luz do foco narrativo, o colegiado apostólico, liderado por Pedro, e então, num determinado momento, eclode a grande primeira crise interna da igreja. Lembre-se que no capítulo 4, eles passam pela primeira onda de perseguição, mas no capítulo, que nós estamos no capítulo 6, nós vemos eclodir a primeira crise da igreja. E qual é essa crise? Alguém bateu assim desesperadamente na porta de Pedro cedinho pela manhã, trazendo notícias. Que notícias? A notícia de que havia uma crise na igreja, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo omitidas na distribuição dos alimentos. Então a gente precisa primeiro catar algumas coisas pelo caminho para a gente poder entender esse texto aí. No judaísmo tradicional, havia um sistema de cuidado para com os empobrecidos e para com aqueles que estavam expostos e vulneráveis na sociedade. Era uma espécie de um INSS daquela época. Então o judaísmo ele tinha um sistema de distribuição de alimentos para viúvas e para órfãos, para suprimentos aos pobres, que tantos as sinagogas como o templo participavam dessa espécie de caridade social que era feita. Entretanto, a comunidade cristã ela também elaborou um sistema muito eficaz para que os pobres e menos favorecidos nunca ficassem sem ter o que comer sobre a sua mesa. Então havia um sistema de distribuição de cestas básicas, vamos imaginar mais ou menos assim. Havia uma distribuição de alimentos e às vezes de valores para que as pessoas pudessem comprar alimento. No entanto, quando a igreja foi crescendo e crescendo cada vez mais, apareceu uma tensão interna que era o seguinte: dentro desse sistema de distribuição, estavam sendo privilegiadas algumas viúvas, e outras estavam sendo deixadas de lado. Isso parece só um problema de logística, mas não é. Dentro desse contexto, há um valor cristão essencial que é a acepção de pessoas. Ou seja, quando nós distinguimos, quando nós, assim, para utilizar uma palavra que é um pouco anacrônica, mas é mais ou menos isso, é preconceito. Como se chegasse alguém aqui na igreja e por determinada etnia ou língua a gente tivesse um preconceito com aquela pessoa, a gente tratasse ela de maneira diferenciada, né? Então, nesse sentido, o problema que estava acontecendo na igreja não era pequeno, era grave. Quem eram as viúvas helenistas? Cara, existe um debate acadêmico longo em torno desse texto aqui, mas basicamente é o seguinte: eram aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, mas que vinham de uma cultura grega, predominantemente grega. Talvez a primeira língua deles fosse grega, ou talvez eles tivessem vindo morar em Jerusalém, mas eles eram, na verdade, filhos de judeus que moravam em outros cantos do globo. Isso era muito comum porque o judeu tradicional queria ser enterrado em Jerusalém. Então as famílias vinham já
adiantados de idade para morar em Jerusalém, para serem enterrados ali, e às vezes o homem falecia primeiro e deixava uma viúva. Essa viúva seria assistida pelas sinagogas. No caso, essa viúva havia se convertido, só que ela vinha de um contexto grego. Então, as viúvas que vinham de fora estavam sendo olhadas com uma certa suspeição. Elas estavam sendo olhadas assim, como cidadãs de segunda classe dentro da igreja. Note como isso é grave. Existe um problemão aqui. Por trás desse simples problema de partilha da comida, existe um problemão aqui, que toca na essência da fé cristã. E o problema chegou no gabinete pastoral do colegiado apostólico. Porque todo problema acaba chegando lá, no gabinete pastoral. E aí, os apóstolos ouviram a narrativa. Note que exatamente nesse momento, todos os olhos estavam em cima dos apóstolos. Por exemplo, a igreja em geral queria saber como que os apóstolos iam resolver aquilo. Grande parte, talvez, das viúvas que estavam sendo rejeitadas, queriam saber se os apóstolos fariam justiça a elas. As viúvas hebraístas, de fala hebraica, queriam saber se os apóstolos dariam, na verdade, puxariam o peixe para a brasa do lado de cá. E grande parte dos judeus que não eram cristãos estavam também olhando para saber como que a igreja lidaria com essa crise. Então todos os olhos estavam nos apóstolos, muitas expectativas colocadas sobre eles, cada qual com a sua devida expectativa. Seja bonita, seja magro, seja inteligente, seja bem-sucedido, seja popular, seja divertido, seja verdadeiro, seja jovial, seja arrojado, seja articulado, seja gentil, seja inovador, seja empático, seja fantástico, seja você mesmo, seja isso, seja aquilo também. Nós estamos o tempo todo com muitas expectativas sobre as nossas costas, assim como os apóstolos estavam naquele momento. Todos nós carregamos uma série de expectativas. Expectativas dos nossos amigos, dos nossos chefes, da nossa igreja, da nossa família, do nosso cônjuge. A expectativa, se você parar um pouco para pensar, é uma forma de pressão. Quando eu digo que tem uma expectativa sobre você, eu acabei de colocar sobre a sua cacunda, um pouquinho de peso. Acabei de pesar um pouquinho na sua aba, porque eu estou dizendo assim, eu espero que você seja isso, ou que você faça isso. Uma expectativa, ela pode ser declarada, como muitas vezes os pais fazem com relação aos filhos, mas ela pode ser implícita, ela pode ser construída assim, na base de uma insinuação. O desejo inato de agradar as pessoas, de um lado, e as expectativas sociais, de outro, fazem com que as nossas relações sociais elas não sejam tão leves quanto às vezes elas parecem que são. Note que todo mundo tem um desejo de agradar o outro. Eu quero agradar você. Eu quero agradar você. Eu não quero ser desagradável, eu quero ser agradável. Mas, muitas vezes, esse desejo de agradar as pessoas, somado à pressão social, acaba fazendo com que nós nos tornemos um pouco reféns de determinadas expectativas sociais. Pense, por exemplo, como os pais nos fazem reféns dos sonhos e expectativas que eles têm para nós, e como para alguns filhos é quase impossível romper com a barreira dessas expectativas e desses sonhos. Por exemplo, a nossa família pode ter muitas expectativas sobre nós, que nós venhamos a zelar por determinadas construções sociais, por determinadas tradições familiares. Nós devemos fazer as coisas na nossa família como nossa mãe fez, como a nossa avó fez, como a nossa bisavó fez. Nós devemos manter as coisas da família. Só que você não tem a vida da sua avó, não é verdade? Sua avó vivia num contexto rural, ou urbano, mas não tanto, dispunha de tempo. Você tem filhos, marido, trabalho, quantos papéis estão sobre as suas costas agora? E ainda existe uma outra expectativa, de que você, mulher, seja bonita o tempo todo, esteja com as unhas sempre feitas, o cabelo impecável, a pele um pêssego. É impossível conviver com essas expectativas familiares, sociais, dos amigos. Pense um pouquinho sobre toda a pressão que os seus chefes e colegas colocam sobre você no trabalho. Você precisa ser camarada, você precisa ser gentil, você precisa dar conta do trabalho e ser uma pessoa legal de se conviver no trabalho o tempo todo. Você não pode falar não para as convenções sociais.
E quando nós somos cristãos e convivemos com meios que têm valores e atitudes que não são as nossas, cara, isso é um sanhaço. Reduzindo bem, isso é um sanhaço. Porque nós não queremos sair confrontando e afrontando, desagradando todo mundo, mas nós também temos os nossos valores, nós temos a nossa métrica. E os amigos? E todas as expectativas dos amigos? Todo mundo espera algo de nós. Todo mundo espera algo de nós. Existem muitas vozes dizendo, faça isso, faça aquilo. E eu vou te dizer qual é o risco. Certa vez eu estava lendo um livro da Judith Viort, e ela diz assim, que alguns pais enviam essa mensagem aqui para os filhos. Abre aspas. Se você enterrar as partes que eu não gosto, então eu posso amá-lo. Se você se tornar quem eu quero que você seja, poderei aceitá-lo como meu filho, como minha filha. E aí o Judith Viort, comentando isso, ela diz o seguinte, a escolha tácita que determinados pais escolhem aos filhos, quando eles colocam sua expectativa de uma maneira tão brutal sobre eles, é o seguinte, perca a si mesmo ou me perca. Se você manter sua própria identidade, se você fizer o seu caminho, você perderá a mim. Se você agradar a mim, você perderá a si mesmo. Todos os caminhos colocam a criança num caminho de perda. O que eu quero dizer é o seguinte, todos nós somos colocados diante dessas grandes expectativas sociais. E aí então nós podemos até lutar para tentar agradar a todos. Mas pode ser que nesse processo de tentar agradar a todos, você se esqueça quem você é. Você se perca. Você não saiba mais quem é e não reconheça mais o seu rosto no espelho. E descubra que você passou a vida inteira tentando viver para os outros, mas não sabe do que você gosta. Não sabe o que você quer, não sabe quais são os seus sonhos, não sabe o que você quer fazer com a sua vida, não sabe quem você quer ser. Você sabe quem a sua mãe quer que você seja, você sabe quem a sua família espera que você seja, você conhece as expectativas dos seus filhos, do seu marido, do seu chefe, você conhece essas expectativas, mas você não sabe quem você quer ser. E é justamente aí que nós podemos, ao tentar agradar todo mundo, perder a nós mesmos e acabar não agradando absolutamente ninguém. Ou seja, posso chegar num lugar em que as pessoas não ficaram agradadas, eu me perdi dentro de mim e eu já não sei reencontrar o caminho. Se tem uma coisa que pode soar assim muito doida, mas que é verdadeira e eu tenho vivenciado isso nos últimos anos, é quando alguns dias você olha no espelho e você não sabe dizer quem você é e o que você deveria fazer. Isso é uma coisa louca. Porque quando nós não sabemos quem nós somos e o que deveríamos fazer, nós não temos nenhum parâmetro para dizer se estamos vivendo bem ou se estamos vivendo mal. Como disse Alice, do País das Maravilhas, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Quando nós voltamos para o texto, nós descobrimos que o colegiado apostólico ouviu atentamente as queixas da igreja. Ouviu atentamente as queixas da igreja, e agora então nós imaginamos assim, bom, agora os apóstolos vão fazer alguma coisa importante. Eles vão lá, vão convocar uma reunião, vão dar um lava-cara naquele povo, vão fazer uma lista das viúvas, e eles vão pessoalmente garantir que essa coisa seja distribuída direito, sem acepção de pessoas. Mas não é assim que o texto se desenrola. Como que o texto se desenrola? Os apóstolos convocam a igreja e dizem assim, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. A gente já leu essa frase tantas vezes que a gente não atina com a grandiosidade dessa frase aqui. A gente já leu tantas vezes esse texto que a gente não consegue entrar no texto e deixar que ele nos visite com o seu poder. Sabe por quê? Porque se você notar, a fim de servir as mesas não é um valor menor para a fé cristã. É um valor maior. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele mesmo disse, aquele que quiser ser o maior entre vocês, será o que serve, será o servo. Servir não é um valor menor da fé cristã.
O que eles estão dizendo aqui é que eles sentaram e meditaram profundamente na questão, e eles chegaram eles chegaram à conclusão de que eles tinham que decidir entre dois valores, ambos essenciais para a fé cristã, mas que eles deveriam escolher o ministério da palavra. Sabe por quê? Porque Jesus injetou uma quantidade louca de tempo nos apóstolos para que eles fossem o corpo doutrinário da igreja. Quando Paulo escreve as suas epístolas, ele fala assim, que vocês permaneçam edificados sobre o firme fundamento dos profetas e dos apóstolos. Os apóstolos, eles não eram só os líderes da igreja de Jerusalém, eles eram aqueles que detinham o ensino que foi compartilhado com eles, para que eles pudessem, por sua vez, compartilhar com Jesus. O que acontece é que eles estavam muito conscientes das expectativas da igreja, mas eles estavam conscientes das expectativas de quem, em primeiro lugar? De Jesus, sobre eles. E é por isso que eles tomaram essa decisão dificílima. Eles estão dizendo assim, nós sabemos que servir às mesas é uma coisa muito importante, mas nós sabemos qual é a expectativa de Deus sobre nós, e nós não vamos sair daqui para agradar as pessoas. Nós não vamos atender às expectativas sociais da igreja, nós estamos aqui com um chamado de obedecer a Jesus. É nesse chamado que nós estamos focados, nós vamos continuar focados no ministério da pregação, nós vamos continuar na vida de oração, é isso que nós fomos chamados para fazer. Andy Stanley, comentando esse texto, ele diz assim, os apóstolos entenderam que servir às mesas era um valor importante, mas poderia ser feito por outros, mas ser o fundamento doutrinário da igreja é uma coisa que Jesus entregou a esses homens e a ninguém mais. Eles deveriam fazer isso sobre todas as outras coisas, e eles fizeram. É justamente por isso que eles delegaram autoridade aos diáconos, que foram implementados aqui nessa seção do texto. Historicamente é o nascimento do diaconato, e os diáconos deveriam então ficar focados nessas coisas mais práticas, no cuidado dos pobres, na visita dos doentes, cuidando das coisas da casa de Deus, para que os apóstolos pudessem ficar focados na pregação, no ensino e no doutrinamento dos primeiros cristãos. A única forma de nós vivermos leves é se nós vivermos com autenticidade a partir da identidade que nós temos em Jesus e com autenticidade a partir da missão que nós temos em Jesus. Essa é a única forma. A única forma de nós vivermos com autenticidade é se nós soubermos qual é a identidade de Jesus para nós, qual é o lugar que Ele nos deu no seu reino e para a sua glória. Como eu disse aqui, nós vivemos no tempo da autenticidade. Nós vivemos num tempo em que a obra de Martin Heidegger, que foi o grande pensador da autenticidade, se tornou um conceito pervasivo em todos os lugares da sociedade. Mas aqui eu não falo hoje sobre essa autenticidade autocentrada de Heidegger. Eu falo sobre essa autenticidade de saber quem nós somos em Deus e vivermos a partir disso. E há uma leveza aí. Eu quero partir para o final dizendo por que é leve. Porque é o seguinte, ao invés de tentarmos corresponder a todas as expectativas, e elas são muitas, quando nós sabemos o que Deus espera de nós, nós focamos nisso, nós passamos a viver não interessados nem em agradar a todo mundo, nem em desagradar a todo mundo, não é esse o ponto. Nós vivemos interessados em agradar o coração de Deus em primeiro lugar. E se for assim, nós estaremos vivendo bem, sólidos, tranquilos e leves. O jugo que Jesus promete para nós não é pesado, é um jugo leve. Essa leveza então não vem de agradar ou desagradar a todos, mas vem de saber quem nós somos em Deus. E aí então, nós passamos a exercitar aquilo que Hybels chama de o músculo não. E eu vou contar duas histórias para vocês tentarem visualizar como isso funciona. Quando eu conheci a Isabela, eu me apaixonei loucamente por ela. Foi um amor arrebatador assim, então. Só que nossa relação começou de uma maneira muito truncada, muito embolada.
E quando a gente de fato começou a namorar bonitinho, orando, tudo certinho, as pessoas não acreditavam que fosse dar certo. Ela tinha 16 anos, eu tinha 20 anos de idade, a gente morava a muitos quilômetros um do outro, eu tinha uma folga só da igreja, do trabalho da igreja do final de semana, fazia teologia lá em Campinas, e, repentinamente, nós nos vimos namorando à distância, nos vendo uma vez por mês. Ninguém acreditava que aquele trem pudesse dar certo. Mas, quando a gente foi namorar, a gente orou. A gente orou mesmo, de verdade. Não é isso daí não, Daniel. É aqui, ó. É aqui, é por aqui. É por aqui, é por cá. Aí, foi. A gente orou. Então, todas as vezes que a gente tinha uma dificuldade, a gente voltava lá naquele ponto em que nós oramos, e que Deus confirmou, sabe, aquela coisa no nosso coração, aquela coisa gostosa, assim, aquela promessa de Deus de que nós seríamos uma família juntos. E todas as vezes que as pessoas nos questionavam, nós estávamos firmes. Todas as vezes que as pessoas nos ofereciam uma saída mais fácil, tipo assim, por que você não termina com ela? Você vai encontrar alguém aqui boazinho para você casar aqui em Itajubá, você está todo final de semana aqui. Ela vai encontrar alguém bonzinho para ela casar lá também. Nós tínhamos um não pronto para dar para aquela pessoa. Porque todas as vezes que nós sabemos o que Deus está nos chamando a fazer, para onde Ele está nos comandando, nós sempre temos que ficar focados aqui e temos que ir dando não para lá e para cá. Então, hoje nós estamos casados. E o meu amigo que participou do meu casamento, pastor Kleber, ele esteve lá no casório, subiu no altar, ele fez a parte das alianças. No final de semana, ele me abraçou e falou assim, cara, eu vou te falar, ninguém dos seus amigos de nós acreditava que esse trem daria certo. Era muita distância, era muito problema, era muito impedimento, era muita barreira, vocês eram muito novos, a gente não acreditava. A gente viu namoros assim, muito menos pressionados, não aguentarem, a gente não acreditava. Como é que vocês chegaram até aqui? Ele me perguntou. Eu falei assim, Deus que prepara os fins, provê os meios. Deus que prepara os fins, provê os meios. Se Ele quer que a gente chegue lá, Ele faz caminho, isso não é problema meu. Meu problema é ficar fiel na direção que Deus tem para mim. A mesma coisa aconteceu quando nós fomos fazer nossa transição aqui para São José. Rapaz, assim que foi divulgado, alguns amigos meus me ligaram e falaram assim, você perdeu o juízo, você ficou louco, que papo é, quem que você conhece em São José? Eu falei, eu conheço Marcela lá em São José. Pelo amor de Deus, vocês perderam o juízo. Cara, eu ouvi tanta coisa nesse tempo, assim, as pessoas quiseram me medicar, me internar, quiseram colocar aquela camisa de doido em mim e tal. E muitas alternativas me foram oferecidas. Muitas. Boas alternativas, humanamente falando. Para todas elas nós dissemos não. Porque nós queríamos dizer sim para aquilo que Deus tem. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Na ordem do dia, para você dizer sim para aquilo que Deus tem para você, você terá que dizer não para outras coisas. Pessoas autênticas sabem dizer não, porque estão dizendo sim para aquilo que realmente importa. Não tenha medo de dizer não, não passe a sua vida tentando agradar todo mundo. Não faça isso com você, você não merece isso. As pessoas que te amam, elas vão te amar de todo jeito, com o seu sim ou com o seu não. Mas as pessoas que te amam mais ainda, vão querer que você diga sim para Deus e para a missão que Deus tem para a sua vida. Não passe, escrava, refém, toda a vida das pessoas, das expectativas delas, do que elas querem, do que elas sonham para você. Elas estão bem intencionadas, como elas saberiam o contrário? Mas Deus, Ele tem coisas grandes e únicas para você. Únicas. Ele passou a eternidade inteira pensando no que Ele planejou só para você. Você consegue imaginar isso? Um Deus que passou a eternidade meticulosamente arranjando um plano único e perfeito para você. Diga sim para isso. Diga sim para isso. Diga sim de todo o coração. Não tenha medo de desagradar as pessoas. Se você estiver agradando o coração de Deus, tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas acredite em mim, tudo ficará bem.
Nós estamos aqui, nós estamos vivos, a pandemia está passando, nós estamos reunidos, as coisas estão acontecendo. Deus vai fazer coisas grandes por meio de você. Diga sim para o que Deus tem. E aprenda a dizer não. Use o seu músculo não. No começo vai sair meio assim, meio assim, um não meio trôpego, mas use o seu músculo não. Nem Jesus agradou todo mundo. Essa frase é matadora, não? Mas sabe como é que é, né? Nem Jesus agradou todo mundo. O pressuposto dessa frase é que Jesus queria agradar todo mundo. E por isso pregou coisas bonitas e fez milagres, mas não se trata disso. Jesus não quis agradar todo mundo, e você sabe bem disso, eu sei bem disso. Um homem que quer agradar a todo mundo não é visto como um problema, não é visto como um perigo, como uma ameaça. Um homem que quer agradar a todo mundo não é crucificado. Um homem que quer agradar a todo mundo não é arrastado para um tribunal de quinta para sexta-feira da Páscoa e sofre um julgamento absurdamente cruel, venenoso e injusto. Esse homem era perigoso, ele desagradou muitas pessoas, ele pisou em muitos calos, ele disse coisas que não deveriam ter sido ditas, ele ameaçou os rincões de poder, ele fez coisas loucas, ele lavou os pés dos discípulos, ele falou com mulheres em público. Jesus rasgou todo o protocolo social do seu tempo, ele desagradou a todo mundo que era possível. E por quê? Era Jesus um rebelde sem causa? Era Jesus um baderneiro procurando encrenca no final do dia? Não. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, disse Jesus. A minha comida, aquilo que me preenche, aquilo que é importante para que eu permaneça vivo, é concluir a obra do Pai, a obra que Ele me enviou. Jesus estava focado em uma coisa. Jesus disse sim para isso: viver com toda a autenticidade e intensidade a identidade de Filho eterno de Deus, coeterno com o Pai, aquele que foi enviado pelo Pai em missão para morrer por nós, pecadores. E Jesus foi firme na sua missão até o fim. Foi firme na sua missão até o fim. Essa era a sua comida. Jesus foi o ser humano mais autêntico que já pisou sobre a face da terra. É isso que nos espanta em Jesus. É por isso que nós não conseguimos olhar a olho nu. Nós não conseguimos ver Jesus chorando por um Lázaro que ele ressuscitará em alguns minutos. Nós não conseguimos ouvir a oração de Jesus no Getsêmani pedindo que o Pai afaste dele o cálice. Nós não conseguimos. Ele era autêntico demais. Ele era humano demais, ele era verdadeiro demais, ele era... Só ele é autêntico como ele é. Mas ele morreu por nós. E por nós também ressuscitou e agora está infundindo da sua vida sobre nós, para que nós possamos viver a partir dessa nova identidade de filhos adotados por Deus no seu sangue, por meio da sua morte. Então, nós podemos viver de forma autêntica. Nós podemos viver livres e leves. Se você tem vivido tão pesado, porque talvez você não tenha correspondido às expectativas do seu pai, da sua mãe, se você tem vivido pesado porque, você vai para o trabalho e são montanhas de expectativas, as pessoas esperam que você as salve, as transforme, as melhore. Se as pessoas têm colocado tantas expectativas sobre você, eu quero te convidar a orar comigo agora, para que nós possamos colocar todas elas aos pés da cruz do Calvário, e pedir a Deus que Ele possa derramar de uma leveza verdadeira no nosso coração. Jesus, nós estamos aqui, nós queremos ter a coragem de fazer como os apóstolos, que quando pressionados, souberam viver a partir da identidade e do lugar que o Senhor deu a eles, no seu reino, para a sua glória. Jesus, tem piedade de nós estamos cansados, são muitas expectativas, esse é um fardo muito pesado de se carregar.
Mas hoje nós queremos viver na liberdade, essa vida rica, viva, plena, essa vida abundante que você nos prometeu, Jesus. Nós queremos viver assim, mas nós confessamos que nós não sabemos. Nós não sabemos. Vem transformar o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Vem mostrar o nosso rosto para nós no espelho da sua glória, para que nós possamos saber quem somos no seu coração, o que o Senhor nos chamou a fazer no seu reino, para a sua glória, para o seu louvor, para que, Jesus, nós possamos andar com segurança, com ousadia, com confiança no caminho que o Senhor tem para nós. Jesus, que maravilhoso plano o Senhor traçou para todos os pés que estão aqui hoje à noite. Que caminho bendito, abençoado, rico e pleno o Senhor sonhou para todos nós. Então, Jesus, nos dá coragem de andar por esse caminho de autenticidade, de verdade, de sinceridade, mas ao mesmo tempo de compromisso, de sacrifício, de humildade, para que, Jesus, nós não nos afastemos nem para a direita nem para a esquerda, mas nós possamos caminhar com firmeza, com segurança, com leveza. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, louvado seja o seu nome. É no seu nome que nós oramos.